Olá pessoal, então hoje eu venho compartilhar mais um passo a passo aqui com vocês. Esse inspirado numa ilustração que a Chris Cheng coloriu, que é aquela pátina azul, assim meio envelhecida. Então eu dei uma adaptada nas cores, reduzi um pouco os passos, porque ela faz muitas camadas, né? Então vou mostrar aqui pra vocês, eu vou utilizar os lápis da Tris Clássica, Vibes Clássica, esse aqui, ó, tá? E eu vou mostrar pra vocês as cores. Como eu sempre digo, adapte aos seus lápis, às suas preferências aí, mas aqui no passo a passo vocês pegam como efeito, como é a ideia, né? E adaptam aí. Então eu vou utilizar o Teal, que é essa cor, que é um verde mar, assim, bem forte. Também vou utilizar o Pacífico, que é um azulzinho bem clarinho. Vou utilizar o Cerâmica, que é um marrom meio telha, ele é um marrom bem avermelhado. O Figueira, que seria mais um marrom mesmo, um tom de marrom. E o Tempestade, que seria um cinza escuro, quase um preto. Então essas são as cores que nós vamos utilizar nesse passo a passo. Como sempre, já está aqui no link, na descrição do vídeo, o Drive, né, para vocês baixarem aqui. Quem quiser pode seguir o passo a passo já numa ilustração do livro. Vocês sabem que eu faço eles para não esquecer as técnicas e as coisas que eu vou descobrindo, e alguns eu compartilho aqui com vocês. Então assim, eu vou arquivando, né, esses passo a passos, e quando eu preciso eu recorro a eles para alguma aplicação em algum livro. Então o primeiro passo é com a cor Teal, que seria esse verde mar, um verde mais cor de água, mais profundo. Então esse verde mar, a gente vem fazendo uma camada, brincando com a textura do papel, uma camada mais homogênea, e já vai dando esse efeitinho assim de pátina, porque é uma pátina, né, na madeira. Então a gente vem fazendo essa camada parelha para trazer essa cor em toda a nossa área. Vocês sabem que eu sou canhota, então por isso que a folha fica de ladinho. Então eu venho com lápis deitado mesmo, para não fechar os poros do papel, e vou fazer essa primeira camada em todo o fundo. Agora, depois que eu faço essa primeira camada, eu já venho escurecendo um pouquinho as extremidades de toda a nossa aplicação. Aqui é como se fosse um pedaço de madeira, né? Uma parede de uma casinha. Ela fez na casinha do passarinho. E a gente vem fazendo esses riscos, bem como se fosse uma madeira que foi perdendo a tinta com o tempo, que ficou, né, na chuva. Então a gente vem escurecendo assim as extremidades. Eu começo assim, ó, bem na extremidade aqui, e vou afinando e já faço um risquinho. Então eu venho fazendo esses risquinhos, puxando como se fosse golpe de lápis, mas aqui próximo, onde ficaria um acúmulo da tinta, né, a gente tenta fazer essa composição. A gente vem tentando colorir essa texturinha de madeira com pátina. Então aqui nas extremidades eu tento aplicar um pouco mais de pigmento. Agora vamos utilizar a cor Cerâmica. Aqui eu já tinha iniciado, ó, mas eu tentei apagar com a borracha. A gente vai aplicar também trazendo outra textura da madeira, como se essa madeira estivesse aparecendo aqui por baixo dessa tinta ou por cima. Então a gente vem nos limites aqui, ó, nos limites da nossa parede, a gente vem brincando e trazendo essa texturinha com essa cor também, trazendo mais uma cor aqui para o nosso desenho. Aqui nessas extremidades, a gente aplica um pouco mais e já puxa alguns, e até no meio dá para fazer, ó, alguns risquinhos, como se fosse a tinta mesmo acumulada ali. Principalmente nas junções, se aqui fosse uma casinha e aqui fosse outra parede, a gente ia fazer esse desgaste bem na proximidade dos elementos da ilustração.
Ó, eu faço assim, faço como se fosse um triângulo e venho espichando uma linha. Vou fazer aqui pra vocês, ó, eu faço um triângulozinho, tô com o lápis bem deitado pra ficar bem suave e não fechar os poros do papel. Faço esse triângulo e puxo aqui um risquinho e também suavizo esse triângulo pra não ficar tão aparente. E conforme tu quiser, tu vai dando esse charminho aqui. Agora com a cor Pacífico, que é um azul bem clarinho, nós vamos fechar todos os poros do papel. Então a gente vem com mais pressão no lápis e passando por cima de toda aquela aplicação. Então, ó, eu tô fechando mesmo com essa cor todos os poros do papel, como se fosse a última camada de tinta aqui da nossa madeira. Um pouquinho mais de pressão e a gente vem fechando, mantendo aquela textura e aquelas cores que nós aplicamos antes. Mas vai trazendo todo um charminho especial aqui, ó. Por isso que eu escolhi esse lápis, porque até a Christiane, ela utiliza o Prismacolor, então esse aqui dá esse efeito bem leitoso, encerado, que nem igual o que ela utilizou para fazer. Não é parecido, não vai ficar parecido porque não é o mesmo lápis, né, gente? Mas dá para dar uma ideia pra gente fazer com outras cores também. Ó, eu tô botando mais pressão para realmente finalizar todos os poros do papel. Então, nosso último passo é o quê? Trazer o quê? Os charminhos das nossas, delimitar as madeiras, como a gente vai fazer, botar os preguinhos e definir as junções entre as madeirinhas. Eu vou dividir em 3 aqui, ó, eu vou fazer, eu não venho com a régua, quem quiser utiliza a régua, mas já que é para fazer um ar rústico, eu vou vir com o lápis mesmo sem aplicar com a régua essa linha aqui, é para parecer uma madeira já ao tempo, né, envelhecida. Então eu vou marcar aqui, ó, 3 madeiras. Faço também a aplicação dessa cor aqui entre elas. Então vai ficando essa texturinha aqui. Envelhecida mesmo. E olha como o lápis ajuda a trazer essa textura para aplicação, né? Por isso que às vezes a escolha do material é muito importante do que a ideia propriamente dita, porque esse lápis aqui, por ele ser mais enceradinho, eu consigo trazer esse efeito de tinta raspada, né? Então agora aqui a gente vem delimitando as madeiras e brincando um pouquinho também, escurecendo essa junção aqui. Posso fazer no contorno. Aqui eu vou aplicar aqui nessa extremidade, ó. Eu tô com a mão bem leve agora para conseguir mesclar com aquela camadinha anterior, ó. E aqui eu faço aqueles risquinhos do desgaste também. Aqui mais definido, porque eles são mais profundos, né? Eles são escuros. Então a gente vem brincando e aplicando aqui. Pro outro lado também, ó. Vou aplicar, fica enceradinho porque esse lápis é um lápis encerado, mas esse efeito assim, ó, por isso que aquela camada intermediária do azul clarinho, ele ajuda a dar esse efeito de envelhecido, ele fechando os poros, a gente quase não consegue fazer essa camada mais escura, mas ele dá essa textura pra gente brincar como se fosse uma pátina velha, envelhecida mesmo. Ó, vocês veem que eu pintei aqui e daí eu já puxei uns veios escuros aqui. E aqui no meio eu também posso brincar fazendo alguns risquinhos para trazer alguns veios também. E assim, gente, é muito fácil, aqui é só uma ideia mesmo. A gente consegue brincar, fazer
Agora, pra gente trazer mais uma texturinha pra nossa madeira aqui, a gente pode pegar a borracha elétrica e apagar um pouquinho, ou com a borracha mesmo, aquelas borrachas de caneta, a gente vem apagando aqui e também fazendo mais um efeitinho, trazendo mais uma texturinha para nossa madeira aqui. Então aqui a gente pode voltar e trabalhar um pouquinho mais essas linhas aqui, mas é para dar esse efeito mesmo de acúmulo de tinta que tá descascando, então por isso esse efeito ficou tão interessante, né? Importante a gente ter essa mescla dessas cores para trazer o efeito. Agora eu posso voltar com a cor Tempestade aqui, onde eu apaguei essa bolinha aqui, fazer como se fosse um preguinho. E eu também posso voltar com a cor Pacífico, dando uma mesclada novamente. Mas isso é só se tu julgar que precisa para finalizar um pouquinho mais essa aplicação do cinza, não ficar tão aparente, a gente volta com a Pacífico para unificar as cores e dar aquele toquezinho final mesmo, ó. Depois que a gente fez toda a aplicação dessa textura, a gente finaliza com lápis preto mais seco e preciso. Aqui eu vou utilizar o preto do Faber-Castell Eco Seco e eu vou vir bem na junção aqui, ó. Eu vou colorir a linha trazendo um pouquinho mais de definição e profundidade aqui. Então eu venho finalizando as madeiras com esse preto mais seco, dando mais precisão para essas áreas aqui. Ó, até arrasta um pouco o pigmento anterior, mas traz um pouco mais de definição. Aqui eu vou contornar tudo para vocês terem essa noção da madeirinha mesmo, ó. Mas essa linha com lápis escuro não é para trazer a textura, e sim trazer a sombra e a definição, como se fosse uma área mais profunda da madeira mesmo. E daí a gente finaliza com esse lápis preto mais preciso depois que a gente fez toda essa textura. Tu pode vir até fazer um risquinho, aonde tu já tinha aplicado o lápis mais escuro, tu pode vir no meio dele aplicando um risquinho preto, no meio daqueles risquinhos do cinza. Então a gente faz uma linha como se aquela área mais escura ela tivesse uma fenda mais profunda ali no meio. E assim a gente começa a misturar as marcas de lápis para a gente aprender a utilizar mais ainda os nossos materiais. Aqui onde eu apliquei, ó, o cinza, eu vou colorir também com esse preto aqui. E vou fazer a sombra, um pouquinho de sombra aqui. Agora sim. E, gente, fazer essas texturas de madeira, a gente pode ficar um dia aqui fazendo risquinho, trazendo mais uma camada e outra camada, como se fossem camadas de tinta mesmo.
Vamos dizer, esse lápis da Tris, ele traz essa textura mesmo de pátina, né? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!